Bom, vamos lá, né, gente? Sistema cardiovascular, um sistema novo aí para vocês. Vamos ver as coisas interessantes que esse sistema tem para nos mostrar. É um dos sistemas que eu mais gosto e é um dos sistemas que a galera mais gosta também. Todo mundo é um pouco fascinado por sistema cardio, né? Então, vamos ver se isso vai acontecer com vocês também. Espero que aconteça, porque é um tema muito legal. Bom, vamos começar com uma pequena introdução aí e falar qual é a função do sistema cardiovascular, né? A primeira coisa a ser discutida é isso. Então, ó, responsável pelo transporte de elementos essenciais, como glicose, oxigênio, hormônio, para os tecidos. Gente, apesar de toda essa mística que tem ao redor do coração, do sangue, a função dessas estruturas, a função do sistema cardiovascular em si é fazer transporte de substâncias, fazer o transporte de glicose, oxigênio, hormônio e demais coisas que as células, que os órgãos precisam. Então é um sistema de transporte feito e também é um sistema de recolhimento de excretas, porque as excretas que são produzidas nos tecidos, nos órgãos, vão ser lançados no sangue para serem transportados por aqueles sistemas que são responsáveis pela excreção, por exemplo, o sistema urinário, né? Então, ó, além de transporte de elementos essenciais, ele também é responsável por encaminhar produtos do metabolismo, como gás carbônico, ureia, amônia, para os órgãos excretores. No caso, o gás carbônico vai vir aqui para a região pulmonar, ureia, amônia, essas coisas vão para a região aí do sistema excretor, sistema urinário, né? No caso, a amônia, gente, ela é produzida no nosso organismo, porém ela é convertida em ureia lá no nosso fígado, tá? Só para vocês terem essa informação. E aí, gente, o sistema circulatório, o que ele terá? Terá um fluido, perfeito? Nosso fluido é o sangue, terá vasos sanguíneos, que no nosso caso são artérias, veias e capilares. Isso daqui é uma divisão básica, mas a gente vai ter aí algumas variações, que são as arteríolas e as vênulas. E nós temos a bomba, que é o coração, beleza? E aqui nesse box algumas funções do sangue, ó. Ele atua na reparação de tecidos lesados, né, principalmente aí nos processos coagulatórios, quando você tem aí um corte no teu braço, um corte na sua mão, no seu dedo, enfim, tem um corte no seu corpo, esse corte ele vai coagular se você não tiver nenhum tipo de problema com a coagulação. Porque o que tem no sangue que ajuda na coagulação? Plaquetas. As plaquetas elas ajudam nesse processo, além de outras coisas também, como cálcio, vitamina K, proteínas de coagulação, fatores de coagulação, tem uma série de coisas, mas as plaquetas elas atuam também nesse processo. O sangue também ajuda na resposta imunológica, os glóbulos brancos estão inseridos no sangue. Lembra lá do primeiro sistema que a gente viu nesse ano, que foi o sistema imunológico, e também no transporte de substâncias. Bom, então a gente vai comentar um pouco agora, gente, de cada elemento, cada componente do sistema circulatório e vamos começar pelo sangue, tá bom? Vamos lá. Sangue é um tipo de tecido conjuntivo. Para quem não sabe, né, existe aí um grupo de tecidos conjuntivos especiais e o sangue é um tipo desses tecidos. Por exemplo, tecido adiposo, aquele tecido que armazena gordura, é um tipo de tecido conjuntivo. E aí o sangue também é. Então, um tipo de tecido conjuntivo líquido que flui pelo interior dos vasos sanguíneos. Tem muita matriz extracelular, muita substância extracelular, ou seja, substância líquida que fica fora da célula. Partes do sangue, gente. O sangue ele vai ter uma divisão básica, que é elementos figurados e plasma. Elemento figurado, o que é? São as células sanguíneas, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e as plaquetas. Kelvin, por que as plaquetas não estão aqui junto das células sanguíneas? Porque plaqueta não é célula, gente. Plaqueta é fragmento celular, tá bom? Não é uma célula completa, não. É só um fragmento de uma célula que está lá na nossa medula óssea, que se chama megacariócito. Megacariócito. É o nome da célula que fica lá na nossa medula óssea, tá? Pode ser aqui na bacia, pode ser aqui no externo, né? Então, lá na medula óssea, nós vamos ter o megacariócito que vai produzir as plaquetas, vai liberar esses fragmentos. E células sanguíneas, glóbulos brancos
e glóbulos vermelhos. E a outra parte do sangue a gente chama de plasma, que é água mais solutos, que pode ser aminoácidos, sais minerais, vitaminas, triglicerídeos. E aí, gente, uma diferençazinha básica de plasma e soro. Já ouviram falar? Plasma sanguíneo e soro sanguíneo? Já ouviram falar? Vamos diferenciar um pouco isso daí. Quando você fala plasma, você fala da água e tudo que tem nessa água. Então, aminoácidos, sais minerais, triglicerídeos, vitaminas, proteínas, uma série de coisas. E dentre essas proteínas existe uma chamada de fibrinogênio. Esse fibrinogênio é uma proteína de coagulação. Então, tudo que tem nessa água, tudo que tem dissoluto, junto com a água, forma um plasma. Agora, lembra desse fibrinogênio que eu falei, que é uma proteína de coagulação? Se você tira o fibrinogênio do plasma, a gente classifica esse plasma agora como soro. Então, para fechar, plasma é com fibrinogênio, soro é sem fibrinogênio. Fechado? Aí vamos lá, ó. Sangue venoso, pessoal, e sangue arterial, qual é a diferença? A diferença é muito básica, acredito que vocês já ouviram falar várias vezes sobre isso. Mas vamos lá. O sangue venoso, ele é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, e o sangue arterial, rico em oxigênio, pobre em gás carbônico. Raquel, o sangue venoso é aquele que corre nas veias, o sangue arterial é aquele que corre nas artérias. Não, gente, não. Sangue arterial, ele corre dentro de veia e dentro de artéria. Sangue venoso, ele corre dentro de veia e corre dentro de artéria. Então, pessoal, não fica falando assim, ó, artéria carrega sangue arterial, mas também carrega sangue venoso. Da mesma forma, veia carrega sangue venoso, mas também carrega sangue arterial. Você não classifica o vaso sanguíneo de acordo com o sangue que ele carrega, tá? A gente vai falar sobre o vaso sanguíneo daqui a pouquinho, você vai ver qual é o conceito de veias e o conceito de artéria. Até aqui, gente, alguma pergunta? Fala aí no chat comigo. Gente, aqui tá chovendo uma barbaridade. Barbaridade. Chovendo muito mesmo. E aí, pessoal, alguma dúvida, pergunta? Fala aí no chat comigo. Manda aí um ok. Fala que tá tudo certo. Maravilha. O Enzo, Marília colocou aí também. Vitão. Bem de boa o sistema cardiovascular também, né? Acho que não é difícil, assim, é curioso as coisas. Vocês vão perceber que daqui para frente os sistemas, eles são assim, eles são curiosos assim de você entender. Não tem aquela dificuldade como a gente encontrou assim no sistema nervoso. O sistema nervoso ele é difícil, né? Aqui não, é mais curiosidade, é mais de boa mesmo. É bem legal. Bom, vamos lá. Olha a canela até agora. Não, e hoje cedo, o Breno fez um comentário interessante aqui, ó. Só chovendo pro pessoal respeitar a quarentena. Pela manhã, né, o West, no Bom Dia Espírito Santo, tava dando um giro aí na nossa cidade, e tudo vazio. Os pontos vazios, claro que o pessoal vai de carro trabalhar e tal, nos dias de chuva, né? Quem tem essa possibilidade. Mas, assim, viram que tá tudo vazio. Justamente, só chovendo pro pessoal respeitar a quarentena. Ah, Marília aí, ó. Época de pré-IFES é fácil, né? O Enzo aí perguntando, ó, o venoso sai do coração e o arterial entra? É o contrário. É o contrário. Mas também não vai muito pela essa regrinha, não. A gente vai falar um pouco disso aí. Calma. Pessoal, voltando aí para nossa apresentação, hein? Ó, falando agora sobre vasos sanguíneos. Vamos descrever um pouco esses vasos aí. Então, acho que eu vou falar só dessa parte, tá? Que é uma classificação geral dos vasos sanguíneos. E na aula que vem, a gente fala sobre as artérias, sobre as contrações cardíacas, contração e relaxamento, os tempos cardíacos. Fala sobre a artéria coronária, porque o nosso tempo já está acabando. Olha como é que a aula passou rápido. Então vamos lá, ó. Segundo componente do sistema circulatório, primeiro foi sangue, agora vai ser vasos sanguíneos.
Então, estruturas em forma de tubo que conduzem o sangue pelo corpo. Tipos de vasos, pessoal: artérias, veias e capilares. Lembrando que eu falei que tem aquelas variações, vênulas e arteríolas também. A gente vai ver quando se aplica esse conceito. Então, a estrutura dos vasos, gente, pensando na estruturação desses vasos sanguíneos. Eles são compostos por 3 camadas de tecido. Então, vai ter 3 tecidozinhos que a gente chama de túnica. 3 túnicas, 3 membranas que vão formar esses vasos sanguíneos, tá? Pelo menos artérias e veias. Vocês vão ver que os capilares eles são um pouquinho diferentes. Então, olha só, a túnica mais externa, a superficial, que fica na periferia, é chamada de túnica adventícia. Ela é formada por um tipo de tecido conjuntivo, beleza? A túnica que está no meio, a membrana que está no meio, chamada de túnica média, ela é formada por um tecido muscular. E, gente, a túnica íntima, que é aquela túnica, aquela membrana mais interna, é aquela que entra em contato com o sangue, é chamada também de endotélio. E aqui, gente, nessa figura, dá para você perceber isso, ó. Olha na figura aí. Você tem aqui o tecido conjuntivo, que é a túnica adventícia. Você vai ter a túnica média e a túnica íntima, né? Você vai ter aqui o endotélio e o sangue ele vai correr por aqui. Isso aqui é uma artéria. Na veia, a mesma coisa, ó. Túnica adventícia, túnica média, túnica íntima e o sangue corre por aqui. Agora, no capilar, gente, nós não teremos túnica adventícia, nós não teremos túnica média, nós só teremos túnica íntima. O capilar, gente, ele é muito sensível, muito delicado, muito fininho e delgado, né? Pensando nas paredes aí, porque ele vai ter apenas uma túnica que é o endotélio, a túnica íntima. Então tá aqui, ó. Lembre-se disso, tá, gente? Isso aqui é um detalhe muito importante para o teu ensino médio, para as avaliações que vocês vão fazer, simulados, concursos externos e internos e principalmente vestibular. Isso aqui, gente, é um detalhe importante que é considerado em um conceito básico de sistema circulatório, né? Então acaba nem sendo um detalhe, esse é um conceito que vocês têm que ter, beleza? De boa? Gente, meu tempo aí está se findando. Vou liberar vocês aqui. Então, ó, fiquem bem, tá? Boa semana de estudos para todos vocês. Na semana que vem a gente continua o sistema circulatório. Quem sabe a gente vai terminar logo isso, tá bom? A gente dá um gás para terminar esse sistema cardiovascular ou sistema circulatório, tá bom? Então fiquem bem, boa semana. Se tiverem dúvidas, pessoal, pode colocar aí que eu vou estar respondendo para vocês. Ok? Valeu, povo! Tchau para vocês, hein?